Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Nós estamos ao vivo via Facebook e estamos no vídeo ao mesmo tempo via YouTube. Então sejam todos bem-vindos a esta sala, este canal no YouTube. Eu peço para você se inscrever neste canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. Você não vai pagar nada para se inscrever neste canal, mas você vai estar me incentivando a todas as quarta-feiras, como o dia de hoje, né, que eu chego do meu trabalho cansado, mas me disponho a levar uma palavra fiel e verdadeira para todos vocês. Uma palavra sem mistura, uma palavra sem braganha. Então, meus amados, se inscrevam nesse canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. E dê um like também nessa página no Facebook, Ed do Teclado. Então sejam todos bem-vindos. Se achegue aqui no seu sofá, né? Porque a Igreja de Cristo ela é virtual, ela é espiritual. A Igreja de Cristo é quando nós se reunimos, não importa onde você esteja, se você esteja aqui no Brasil, fora do Brasil, mas se você está conectado nesta palavra, você está em comunhão com Deus. Amém? Você recebe esta palavra, meus amados? Então sejam todos bem-vindos. E eu vou falar o tema do nosso estudo hoje. O tema do nosso estudo hoje é um tema muito importante para a nossa vida espiritual. E principalmente, se você é uma pessoa, eu sei que aqui nessa sala hoje, eu já estou vendo ela é uma pessoa como é que se diz? Acho que ela frequenta a igreja adventista, né? Seja bem-vinda, minha amada. Hoje eu vou tocar um pouco, nós vamos aprofundar nesse estudo. É um estudo muito importante para você que é um adventista, os nossos irmãos adventistas, que eu amo de coração. Meus amados, eu amo todos, eu amo até com licença da palavra, não com deboche, mas com respeito, com grande respeito, eu amo até todos os macumbeiros. Até que se prove que ele está errado, eu amo todos eles. Eu só não amo as práticas que eles fazem, né? Eu não amo, por exemplo, eu não amo as práticas dos adventistas, porque de não trabalhar no sábado, não comer carne de porco, eu não amo essas práticas. Mas a sua pessoa eu amo de coração. Então sejam todos bem-vindos. E se você é um adventista, você vai ter grande conhecimento do que nós vamos aprender hoje, né? Então, o tema do nosso estudo é esperando contra a esperança. Esse é o título, é o tema do que nós vamos adentrar neste momento, nesta quarta-feira, o pão que vai ser servido para a nossa alimentação, né? E fazer-nos crescer, fazer-nos conhecer quem somos nós, fazer conhecer quem é Deus, né? Isso é importante demais para as nossas vidas. Então o tema é este: esperando contra a esperança. E para nós dar início nessa homilia, eu vou pedir para você abrir a sua mente e a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro dos Romanos, livros aos Romanos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 18 ao 24. No versículo 18 diz assim: Abraão esperando contra a esperança. Esse é o título, é o tema que nós estamos iniciando e é o título do nosso tema: esperando contra a esperança. Então Abraão, Paulo pregando aos romanos, e eu pregando hoje aqui aos brasileiros e também a outras nações. E lembrando neste assunto de outras nações, eu quero que você me tenha um pouco de paciência,
eu quero dar 2 dedinhos de prosa a uma ouvinte minha, que ela acessou meu YouTube e pediu para que eu orasse por ela, que ela estava vivendo enferma, né? Estava com a doença um pouco meio grave. Então, minha amada, eu nem anotei o seu nome, né? Eu não anotei o seu nome. Era para ter anotado, mas eu não anotei. Mas se você está assistindo, se você vai ver esse vídeo, que eu tenho quase certeza que você vai ver, que eu percebo que você tem acessado este vídeo lá do YouTube, eu quero dizer para você, é você que me pediu oração, né? Minha amada, eu agradeço muito por você assistir esse vídeo junto comigo, você receber essas lições que nós temos estudado aqui nas quarta-feiras, aos domingos, mas infelizmente você não entendeu ainda o que eu tenho pregado pelo Evangelho, que o Evangelho tem falado conosco. Eu agradeço por você estar em nosso meio, seja bem-vinda, mas a minha esperança é que Cristo toque no seu coração, na sua mente. A minha esperança é que você seja curada desta doença, você diz que sofre, né? Mas você precisa entender, minha amada, você precisa entender que eu não tenho poder de curar ninguém. Eu não tenho poder de interceder a Deus por você. Quem é que tem esse poder? O Espírito Santo. Esse que eu tento entregar a você, para que você conheça que o Espírito Santo ele não está preso só a mim, ele não está aqui só dentro de mim, está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de todos nós. O que é necessário? Conhecê-lo. Nós não precisamos ir buscá-lo no monte, não precisamos ir buscar no local chamado igreja, porque ele já está dentro de nós. Se você vai até uma chamada igreja, eles faz você ir buscar o Espírito Santo, faz você devolver o Espírito Santo, faz tudo. Porque eles não têm o entendimento. E se tem, não passa para você que você tem o Espírito Santo. É preciso conhecê-lo. Se você não conhecê-lo, ele não vai se manifestar. Ele não vai se manifestar se você não tiver esse conhecimento. E é o que eu tenho feito aqui. Fazer as pessoas entender que ela tem o Espírito Santo. Ela precisa conhecer. Deus não quer que você busque Ele. Deus quer que você conheça Ele. E uma vez que nós conhecemos, por isso que eu digo aqui, nesses estudos, nós conhecemos quem é o nosso Deus, conhecemos quem é nós e aonde nós estamos sentados. Na palma da mão do Pai, da onde ninguém pode nos tocar. Então, minha amada, você que me pediu oração, ore você mesmo. Não dependa de mim, não vou dizer que eu não possa pedir nas minhas orações à noite, né? Eu não costumo orar aqui, eu vou falar outro segredo. Eu não costumo orar aqui, porque as pessoas, eu mesmo estava vendo, eu me peguei nessa maneira. Eu assistindo o vídeo de outros pregadores da graça, que eles sempre oram, e eu me peguei copiando a oração deles. E isso não pode. A sua oração quer dizer falar, quer dizer você ter um diálogo com Deus. Então eu não posso ficar copiando a oração de ninguém. Então, para ninguém ficar copiando as minhas orações aqui, eu prefiro não orar. Porque daqui a pouco você está copiando, virou um Pai Nosso, né? A turma copiar o Pai Nosso e acha que o Pai Nosso é uma oração, mas Pai Nosso não é oração. Pai Nosso não é oração. Jesus não ensinou oração para ninguém, né? E eu já falei sobre isso, tem um vídeo meu explicando sobre isso.
que o Pai Nosso não é oração, Jesus não ensinou ninguém a orar Pai Nosso. Então, minha amada, ore você mesmo, minha amada. Dobre seu joelho, se você pode dobrar o seu joelho no seu quarto, no seu banheiro. Fale com Deus, porque Ele quer te ouvir. Deus quer te ouvir. Se você falar com Deus, com Deus que está dentro de você, e Ele não te ouvir, não é eu. Ele não vai me ouvir por você. Porque o mesmo Deus que está dentro de mim está dentro de você. Então basta você crer, você precisa crer que Deus está dentro de você e você vai orar, você vai interceder por você mesmo. Deus quer te ouvir. Deus quer te ouvir. Ele não quer que eu interceda por você. Ele quer te ouvir. Amém, minha amada? Então vamos ao nosso estudo. Romanos 4, do 18 ao 24, versículo 18. Abraão esperando contra a esperança. O que é que ele fez? Ele creu somente. Abraão não fez uma campanha, Abraão não fez um jejum, não. O que é que Abraão fez? Abraão não foi no monte. O que é que Abraão fez? Ele creu. Ele creu nas palavras de Deus, do que o Espírito falou para ele. Tu vais ser pai. E ele creu somente. Veja que Abraão, e Deus quando falou com Abraão, Deus não estava olhando para um corpo físico de Abraão. Que Abraão com 100 anos, com certeza, por mais que na sua mocidade ele tenha sido um atleta, mas com 100 anos não tem mais corpinho de atleta. Com 100 anos está tudo caído. Então Deus não olhou para a circunstância de Abraão, para o corpo de Abraão, como o corpo de Abraão estava. Deus pôs e falou na mente dele. Na mente. Deus pôs essa promessa na mente dele, implantou na mente. E na mente ele creu. E é assim Deus, assim que Deus quer falar conosco. Todos nós temos um evangelho imprimido na nossa mente. Porque é aqui que Cristo ministra. Não existe mais altar de pedra, onde fica cheio de homem lá em cima dizendo que é seu intercessor. Não existe isso. Nessa nova aliança não existe isso. Deus ministra na sua mente. Deus fala com você e quer que você fale com Ele. E foi assim que Deus fez com Abraão. Colocou na mente de Abraão, porque o corpo dele estava na cara que não podia fazer mais nada. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai, né? Para vir a ser pai de muitas nações, de muitas nações, segundo lhe foram dito. Então Deus falou na mente de Abraão. Deus não olhou para a circunstância dele. Segundo lhe foram dito, assim será a tua descendência. 19. E sem enfraquecer na fé, não era na carne. Deus não falou com a carne de Abraão. Deus falou na mente de Abraão. Aonde hoje Cristo ministra esta palavra em nós. Segundo lhe foram dito, assim será a tua descendência. 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo. Então Deus não olhou. Se Deus tivesse olhado para o corpo de Abraão, jamais Deus tinha falado isto para Abraão, porque ele viu que Abraão não tinha mais condições, pelo corpo, ele não tinha mais condições de ser pai.
Ele não tinha mais condições de ser pai, de engravidar uma mulher. Mas vamos voltar para o 19. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos. Então, quando o anjo apareceu para ele, né? Dizendo, tu vai ser pai. Ele deve ter pensado, como? Tem Viagra? Já estão dando Viagra por aí? Mas se Deus tivesse olhado para o corpo de Abraão, seria necessário ele ter dado umas caixinhas de Viagra para Abraão. Mas como Deus não olhou para o corpo físico de Abraão, olhou para a fé, implantou na mente dele a palavra e ele creu. E assim foi realizado. É assim que nós temos que aceitar, assim que nós temos que entender a palavra de Cristo. Que esse poder está na nossa mente. Quando nós põe ela na prática, acontece. Meus amados e minhas amadas, nenhum de nós, que hoje, por exemplo, hoje eu tenho um carro, mas antes de eu ter um carro, eu tinha o quê? Eu tinha esperança, né, de ter um carro. Hoje, essa esperança já passou. Não é mais uma esperança, porque aquilo que se vê não é esperança. Esperança é aquilo que não se vê. Então, todo o que nós temos hoje foi fruto de um sonho, de uma esperança que nós tivemos lá atrás. E nós não desistimos deles, e hoje nós alcançamos o que nós temos através de um sonho, de uma esperança. Então você não pode, se você hoje, meu amado e minha amada, se você hoje se você ainda não tem uma casa para morar, não perca a sua esperança. Se você ainda não tem um carro para andar, não perca a sua esperança. Isso é esperança. Mas no dia que você tiver o seu carro, tiver sua casa, não é mais esperança. Esperança que se vê não é esperança. Vamos continuar. Amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada. E Sara não duvidou, né? É isso mesmo, está escrito? A sua idade avançada, sua idade avançada de Sara. Você vê aqui, meu irmão, está escrito aqui. Ó, o corpo amortecido, o corpo de Abraão já 100 anos, né? Mas o corpo de Sara também já estava avançado. É o que está falando aqui, ó. Sendo já de 100 anos. E a idade avançada de Sara, né? A idade avançada de Sara não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, né? Dando glória a Deus. De repente, Abraão creu na promessa, mas passou o primeiro mês e ele não viu nada, e ele dando glória a Deus. Passou o segundo, não viu nada, e ele dando a glória a Deus. E veio o terceiro, veio o quarto, e Sara já começou a avisar, ó, minha barriga está crescendo. E aí, Abraão viu a sua fé tomar corpo físico na sua mulher, já avançada na idade também. Tudo isso por conta de quê? Por conta da fé. Por conta de uma palavra que não foi dita segundo o corpo, porque se nós olhar para muitos dias, se eu olho para a minha circunstância, eu digo, acho que amanhã eu vou ser morto. Né? Porque olhando para a minha circunstância, mas nós não podemos olhar para a nossa circunstância, nós temos que ter fé, que Deus vai realizar tudo em todos nós, basta nós termos fé. Sem fé não pode agradar a Deus. Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. 21, vamos ler até o 24, né? Estando plenamente convicto de que ele era poderoso. Então, Abraão não estava crendo no corpo dele, ele já sabia que ele estava sem condições.
Mas ele estava convicto e que na promessa de Deus vivo, todo-poderoso. Ele creu que Deus era poderoso. Como que ele ia fazer, como que Deus ia fazer, não era da conta de Abraão. Ele falou, não é da minha conta. Se ele falou, ele vai fazer. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que lhe prometeram. Então você vê que Abraão estava esperando contra a esperança. Ele esperando, mas quando ele olhava para o corpo dele, ele diz, não é impossível. Sem um mocotó, o mocotó talvez tinha, né? Que já tinha gado naquela época, né? Ele tinha gado, mocotózinho tinha, mas e o Viagra? Não tinha. Era poderoso para cumprir o que prometeram. 22. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. 23. E então, somente por causa dele, está escrito que ele foi levado em conta. Vamos ler esse versículo aqui para não ficar solto aqui. Levado em conta. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Dá uma paradinha aqui. Ressuscitou, preste atenção, nós estamos lendo Romanos. É isso que os crentes não entendem. Hoje mesmo um camarada tentou interpretar, né? Sobre esse assunto, com uma passagem lá do livro de Isaías. Eu nem expliquei, que eu já estou cansado de explicar coisa para ele. Eu digo, olha, sem comentário. Mas aqui, ó, mas para você que está assistindo, eu vou explicar aqui. Romanos foi escrito no ano 56. No ano 56, tá aqui, cadê a nossa parou aqui? No ano 56, Paulo e todos eles aqui, Paulo, todo aquele povo, todos, né? Todos eles estavam na esperança de quê? De Jesus voltar. Jesus, por isso que ele pôs aqui o nosso Senhor, cadê? Jesus, nosso Senhor. Por quê? Naquela época, Jesus era o Senhor. Eles, não nós. Eles viviam no reinado de Jesus. Mas o reinado de Jesus teve o seu fim no ano 70. Então hoje, nós não estamos no reinado de Jesus. Jesus não é o nosso Senhor, que Senhor só existe um, né? Então, Paulo está certo quando falou Jesus nosso Senhor, mas hoje, nosso Senhor é o Pai, nosso Deus, o que criou os céus e a terra, que depois do ano 70, Jesus pegou o reinado que estava no seu poder, voltou e entregou tudo ao Pai. E está escrito lá, se não me engano, em 2 de Coríntios, que ele entregou tudo ao Pai, e ele próprio, o próprio Jesus, ficou subjugado ao Pai. Então não adianta você ficar pedindo as coisas a Jesus de Nazaré, porque ele está subjugado ao Pai. O reinado ele devolveu para o Pai, depois do ano 70. Então se nós temos alguma coisa a pedir, que nós não temos nada para pedir, nós só temos que agradecer, é a quem? A Deus, o Criador de todas as coisas, não é Jesus de Nazaré, que está subjugado ao Pai. Jesus não é mais o nosso intercessor. O nosso intercessor é o Espírito ressuscitado, o Cristo, que ressuscitou, que saiu. Jesus era a carne só do Deus que ele representava na terra. Que Deus, para vir nessa terra, ele precisava de um corpo. E quem foi esse corpo? Jesus de Nazaré. Esse corpo desceu do céu? Mentiroso quem fala isto. Porque do céu desceu o Espírito. O corpo foi feito em quem? Em Maria.
Então Jesus era o corpo de Deus, e esse corpo acabou o seu tempo, acabou o seu poder. Todo o poder estava no corpo, mas o corpo acabou, até onde 70. Então não adianta, por isso que muita gente pede, por exemplo, a nossa irmã, né, que me pediu para me orar por ela, eu creio que essa mulher já orou muitas das vezes pela sua saúde, mas só que quando a pessoa não entende, fica pedindo a Jesus de Nazaré. É por isso que está escrito, ó, vocês pedem, mas não recebem. Por quê? Pedes mal. Não sabe pedir. E nós paramos aqui no 25, né? Jesus nosso Senhor. Vamos ler o 25 para não ficar pendurado aqui. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Pode parar de novo. Por isso os crentes ficam loucos aí. Parece que estão cheirados, né? Porque quem está escrevendo aqui, vou repetir, quem foi que escreveu isso aqui? Paulo, que ano? No ano 56. No ano 56. Eles, quem era Paulo? E judeu. Quem transgredia a lei? O judeu. Quem tinha lei? O judeu. Os judeus que tinham lei. Gentil que somos nós não tínhamos lei. Então como nós vamos transgredir a lei? Que inclusive foi o versículo que o meu amigo mandou hoje à tarde para mim. Lá de Isaías, dizendo que eles transgrediam. Eles quem? O judeu. Isaías era um judeu. Mas o povo não entende. Traz tudo para os dias de hoje. Aí toma para si. O que é, eu falei para ele, o que eu respondi para ele foi o seguinte, que ele estava cometendo 2 crimes. A pessoa que faz isso aqui estão cometendo 2 crimes. A pessoa que diz, o crente que diz que o qual foi entregue por nossas transgressões, o crente que se acha nisso aqui, dizendo que Jesus foi entregue por nossas transgressões, pela transgressão dele, no caso, né? Ele está cometendo 2 crimes. O primeiro por invasão. Então, o crente invadiu a lei dos judeus e sequestrou a lei dos judeus para eles. Aí estão vivendo aí, ó. A lei que era dos judeus, eles invadiram e tomaram para eles. Agora, para eles estão sendo pecador igual aos judeus. Porque o pecado dos judeus era transgredir a lei. Como os crentes invadiram a lei dos judeus e tomaram para eles, e não cumpre a lei, que era 613 mandamentos, não cumpre, então estão cometendo 2 crimes. O ter invadido, né, a lei, que era dos judeus, e ter sequestrado ela para eles. Foi isso que eu respondi para ele. Vocês estão cometendo 2 crimes. Um de invasão e o outro de sequestro. Vocês sequestraram a lei dos judeus para vocês. Por isso que se prende crente dentro de uma chamada igreja, dentro desses açapão por aí, porque eles fazem isso aí, cometem esses crimes, invadindo o que não é deles e trazendo para eles, sequestrando. O qual foi entregue por nossa causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, depois da morte, estão todos, da cruz para cá, não há mais transgressão, porque a lei foi acabada. Essa lei da cruz para cá, na cruz, ela foi terminada, ela acabou espiritualmente, mas fisicamente a lei continuou. Acabou espiritualmente, para efeito espiritual, a lei acabou na cruz, mas para efeito físico, a lei continuou. Por isso que Paulo está dizendo tudo isso aqui, nossas transgressões, Jesus nosso Senhor. Você está me entendendo? Porque eles viviam no reinado de Jesus. Jesus era um cumpridor da lei também, né? E por isso que Paulo está escrevendo tudo isso aqui. E os crentes não entendem. Não entendem que isso aqui não era para nós, é para os judeus. Quem está falando isso aqui é um judeu. Ele escreveu para os judeus. Não é para nós hoje. Então, para nós continuar, abra sua Bíblia lá em Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo do 26, o 26 e o 27. O mistério
O mistério que estivera oculto estava escondido, tudo estava escondido. E hoje, dentro das religiões evangélicas, eles ocultam ainda. Porque se eles lerem isso aqui para a igreja, liberta a igreja. Mas não é isso que eles querem. Se libertar a igreja vai ficar, não vai depender mais deles. Vão se achar libertos e não querem ter tutor mais na vida deles. Porque é essa a função do pastor, ser tutor da pessoa, né? Então, se eles pregam isso aqui para a igreja, liberta a igreja, e a igreja vê que não precisa de tutor. O mistério que estava oculto dos séculos, das gerações. Então, esse mistério passou por Abraão, passou por Davi, passou por Josué, passou por Isaías, passou por Zacarias, passou por todo mundo. Chegou em nós. Chegou da cruz para cá, chegou em nós. Agora o mistério foi revelado. E nós vemos, através dessa revelação, que nós não precisamos de tutor. O nosso tutor é Cristo. Nós estamos sobre o seu tutor, que é Cristo. Cristo é o nosso tutor. O mistério que estava revelado, oculto dos séculos e das gerações, agora, olha, em 56. Agora, não é agora que eu estou lendo isso aqui, não. Agora é de Paulo. Já tinha chegado na época de Paulo. Então não posso trazer isso aqui para o dia de hoje. Eu tenho que ler para você que agora, no tempo de Paulo, no ano 56, já tinha chegado essas revelações. Né? Infelizmente, está encoberto dentro das igrejas hoje. Agora, todavia, se manifestou. Se manifestou ou não se manifestou? Se manifestou. Se manifestou aos seus santos, está no plural. Aos seus santos. 27. Aos quais no plural também, né? Aos quais Deus quis. Olha, foi Deus que quis. Não foi porque eu quis fazer um jejum, não foi porque eu fui buscar ele no monte, não. Não foi porque eu comi um pedaço de pão, bebi um copo de quisuco, não foi porque eu mergulhei dentro da piscina e cada mergulho um flash, não. Aqui está dizendo que ele quis. Ele quis e acabou. Ele quis e acabou. Não dependeu de mim. Aqui está falando alguma coisa que dependeu de jejum, dependeu de alguma coisa, meu amado? Não, ele quis. É esse evangelho que a igreja tem que receber, porque foi esse evangelho que ficou para elas, para a igreja. Deus quis dar a conhecer qual será a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que somos nós. Quando a palavra está falando gentio, está falando comigo, está falando com você. Não está falando com o judeu. Está falando comigo, está falando com você. Aos gentios, isto é, Cristo em vós. Então, Cristo está em mim, Cristo está em você. Não depende de você ir no local de chamar. Aqui não tem dependência de nada. Ele está. Aqui a palavra está dizendo que ele está. Aqui não está dizendo, ó, se você for na igreja, ele vai estar em você. Se você fazer um jejum, ele vai estar em você. Se você dobrar o joelho na rua, que eu estou cansado de ver nas redes sociais aí, gente dobrando o joelho na rua, a pior ignorância que eu já vi na minha vida. Eu já presenciei. Ele vai estar em você. Não, aqui não tem dependência nenhuma. Aqui ele quis, ele fez e pronto, acabou. Está em vós a esperança da glória. A esperança da glória. Como ele já voltou, a esperança que Paulo está se referindo aqui era a esperança de Jesus vir que eles esperavam. Então a esperança de Paulo e daquele povo que viveram naquela época lá não é a nossa esperança. Não é. A esperança deles era ver a volta de Jesus, como ele disse, olha, eu vou voltar nessa geração. Eu vou voltar nessa geração. E Paulo, aqui no ano 56, aqui nós estamos em Colossenses, né? No ano 61, Paulo, ó, eu vou ver a glória, essa glória, de ver ele voltar.
Só que ele não contava que no ano 68 ia o pescoço dele, antes dele voltar, né? Então, a esperança deles não é a nossa esperança. Essa esperança para nós não é mais esperança. Esperança que se vê não é esperança. Então, a minha esperança é eu ganhar na Mega Sena. Aí é uma esperança, né? Que eu não ganhei, nunca ganhei, então é uma esperança. Se eu ganhar, aí não é mais esperança. Esperança que se vê não é esperança. A esperança da glória, 28. Vamos ler o 28? Não, nós não vamos ler o 28 não. Deixa eu ver se é legal aqui. Vamos ler o 28. A esperança da glória, 28. O qual a nós anunciamos, né? Paulo anunciava essa glória, que nós gentios, nós não fomos lavados pelo sangue de Jesus, não, nós gentios não, a nossa lavagem, quando nós fomos lavados por esta palavra, a palavra que Paulo foi buscar no terceiro céu. Então, quando Paulo voltou com esta palavra, começou a pregar para os gentios, nós fomos lavados com esta palavra. É a palavra que nos lava até hoje, né? Esta palavra. Então, e Paulo anunciando, né? O qual nós anunciamos e advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito. A quem? A Cristo. Apresentamos perfeito a Cristo. Mas você entra dentro de uma igreja dessas aí. É que você é pecador. Se você é pecador, já não é mais perfeito. Alguém concorda comigo? Se você é um pecador, você já não pode dizer que é mais perfeito. E Paulo está dizendo, o evangelho que Paulo pregava do Cristo, que eles apresentassem a Cristo perfeito. Olha, seus pecados já lavei, seus pecados Cristo já levou na cruz, Cristo já santificou você, Cristo já ungiu você, já consagrou você. Tudo que precisava ser feito, Ele fez. Não deixou nada para o homem. Não deixou nada. Mas infelizmente o homem não aceitou isso. O homem não aceitou. Porque se o homem aceita isso aqui, como que ele pode se aparecer dentro de uma chamada igreja com 2.000 pessoas e ele dizer, eu sou o pastor Grotofeido, eu fiz 5 anos de teologia, então vocês têm que me obedecer porque eu estudei. Não. Deus não deixou nada para esses caras. Deus, tudo que tinha que ser feito, Ele fez. Basta você receber. Você tem que crer para receber. Sua parte é crer. É a única coisa que Deus deixou para o homem, crer. Se você crer, você toma posse. Se não crer, não toma posse. Amém, meus amados? E para nós continuar, temos umas 3 passagens aqui. Abra a sua Bíblia em Hebreus, é isso mesmo? Hebreus. Deixa eu ver aqui. É Hebreus, pode abrir em Hebreus. Hebreus, no capítulo 4, versículo do 1 ao 3. E Paulo agora pregando aos Hebreus. Temamos, portanto, que sendo nós deixado a promessa, tememos, portanto, que sendo nós deixada a promessa de entrar, é isso mesmo? Deixada a promessa de entrando, descansando, não, estou lendo coisa errada aqui. Me ajuda aí, viu?
Temamos, portanto, que sendo-nos deixada, né? Deus deixou, sendo-nos deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. No descanso de Deus. Quando que isso ia acontecer? Na volta dele. No ano 70. Até antes do ano 70, ninguém tinha entrado no descanso de Deus. Mas do ano 70 para cá, todos já nascemos no descanso de Deus. Porque tudo que ele fez foi de uma vez por todas. Porque, caso contrário, ele teria que voltar essa terra para ser morto de novo. Né? Mas não. Ele fez de uma vez por todas. No descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tenha falhado. Eu quero que você entenda bem isso aqui, porque Paulo está falando isso aqui. Lá no ano, aí eu gosto de olhar que antes Paulo escreveu isso. Desculpa, esse livro de Hebreus, ele não tem data de inscrição, mas nós cremos que foi, porque pelo conteúdo nós cremos que foi Paulo. Como Paulo foi morto no ano 68, então deve ter sido escrito no ano 67, que foi a última carta dele. Então cremos que isso aqui foi escrito lá pelo ano 67, Paulo escrevendo aos Hebreus, né? Pelo conteúdo nós cremos nisso. E Paulo dizendo, vocês estão vendo aí, a lei, Cristo na cruz, já terminou com a lei espiritual já não valia, a lei espiritualmente já não valia mais. Mas a lei continuava, fisicamente ela continuava, então dava a entender para Paulo e todos aqueles outros povos ali, que não tinha acontecido nada. Porque a lei mandava. Por conta disso, Paulo teve que fazer muitas coisas que ele, pregando um pregador da lei, não podia fazer. Paulo fez sacrifício, Paulo se santificou, foi lá nos tanques lá para se purificar. Paulo, por conta disso, ele circuncidou Timóteo. Por quê? Por conta da lei. Se não tivesse lei, Paulo não tinha feito isso. Então, nós tínhamos que entender o tempo, nós tínhamos que ler essa Bíblia no tempo dela. Com quem Paulo estava falando. Nós temos que entender. E isso, senão, não há entendimento. Por isso nós vemos crentes tudo louco por aí, porque eles trazem isso aqui para o dia de hoje, e trazendo para o dia de hoje não se encaixa na vida de ninguém. Porque isso aqui não foi escrito para nós, foi escrito para os judeus. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Se as coisas não estavam acontecendo, como viver na graça, né, 100%, eles não conseguiram, esse povo aqui, isso que nós temos que entender, por isso que fala de esperança. Eles não conseguiram, a esperança deles era viver a graça 100%, que eles não estavam vivendo a graça 100%, porque existia a lei ainda, a lei física, existia. Então, nem os que viviam na lei nessa época aqui, você vê, meus amados, você vê que antes de Jesus de Nazaré, antes do Messias, né, essa é a palavra certa, antes do Messias, não havia guerra nenhuma, confusão entre eles, não havia discórdia, porque era uma lei só, era um evangelho só, o evangelho que eu digo a Torá, né, que hoje é o Velho Testamento. Então, era um só. Então, não havia briga, era pregado a Torá e pronto. Mas veio o Messias, fez o sacrifício, leva Paulo ao terceiro céu, entrega para Paulo outro evangelho na mente, e Paulo volta, e agora Paulo vai ter grande problema com os judeus por conta da Torá. Aí começou a briga, começou as confusões.
Os judeus, os outros judeus que não aceitaram o Evangelho, dizendo que manda é a Torá, igual os crentes hoje, que manda é o Velho Testamento. Nós não podemos deixar o Velho Testamento de lado. E Paulo, com o Evangelho na mente, que tinha sido imprimido na mente dele no terceiro céu, disse: não, esse Evangelho aí não serve mais. Esse Evangelho aí ficou para trás, venceu o tempo dele. O que serve agora é o Evangelho que Cristo imprimiu na minha mente. Aí ficou essa briga. Os outros judeus com a Torá na mão. Você imagina só, com a Torá na mão. E Paulo praticamente sem nada, porque quando ele veio do terceiro céu não tinha nada imprimido. Só depois que ele foi conseguindo imprimir, escrevendo carta por carta, e creio que nem chegou a escrever tudo. Foi degolado. E Paulo, com a mente, diz: não, isso não está certo, não. É por isso que nós vemos a mesma confusão. Hoje, quando se prega o evangelho desse para um crente aí, tem um aí que me xinga até umas horas. Aí, tá por conta disso. Porque o evangelho de Cristo é esse, não é esse. Esse aqui que é o evangelho de Cristo. De Romanos a Hebreus. É o evangelho de Cristo. Aí temos os caras que, portanto, que eles não, por conta da lei, eles não puderam viver a graça 100%, nem os da lei começou a não viver mais, depois de Cristo para cá, da cruz para cá, eles não puderam mais viver a lei 100%, porque Paulo estava mostrando: ó, isso aí não vale mais, isso aqui não vale mais, isso aqui não vale mais, não pode batizar mais, não pode batizar mais nas águas, não pode fazer mais Páscoa. Essa era a briga deles. Ó, algum de vós tenha falhado. 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Quem é esse eles aqui? Pedro, Tiago e João. Como com eles. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Naqueles que ouviram. Porque na velha aliança, a fé do povo era do povo para com Deus. Hoje não. A nossa fé é um dom que veio de Deus para nós, inverteu tudo. Que veio para nós. 3. Nós, porém, que cremos, nós que cremos, entramos. É a canseira que eu trabalhei da hoje, é cansado. Entramos no descanso, conforme Deus tem dito. E ele só, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso aqui, Deus, Paulo está escrevendo isso aqui, mas isso aqui certamente Deus tirou da Torá, né? Deve estar lá para o livro de Isaías, por lá. Isso aqui nós estamos vendo que é a palavra da Torá. Assim jurei na minha ira, não entrarão, os judeus não entrarão. E não entrou. E os crentes tudo querendo ser judeu. Na prática, em tudo. Tem um aqui perto que eu vou comprar um golzinho daquele para pôr na cabeça dele. Ele já deixou a barba crescer, olha para ele assim, parece um judeu. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas, desde a fundação do mundo. Então as obras de Deus foi concluída e desde a fundação do mundo. Deus já determinou desde a fundação do mundo. Então, o que é que nós entendemos com isso? Que não tem oração que vai mudar os planos de Deus. Não tem oração, não tem jejum, não tem choro que possa mudar os planos, os projetos de Deus. Porque foi concluído
desde a fundação do mundo. E para nós continuarmos, abra a sua Bíblia em Efésio. Tem até essa passagem curta aqui, já estamos terminando. Efésio, no capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Então nós não somos salvos que nem prega dentro das igrejas, perseverança. Né? Não, para se salvar tem que perseverar, Aqui é o contrário disso aqui, né? Do que está escrito aqui. Nós não somos salvos por graça. Aliás, nós não somos salvos por perseverança, nós somos salvos por graça, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, não é mediante o jejum, não é mediante buscar Deus no monte, não é mediante o mergulho na piscina, não, mediante a fé. E isto não vem de vós, não depende de vós, não depende que você faça uma campanha de 7 dias, de 21, de 14, 21, não depende não vem de vós isso. Vem de quem? Vem de Deus, é dom de Deus, Então não depende de campanha, não depende de jejum, não depende de que suco, não depende de pão, não depende de mergulho numa piscina. É dom de Deus que nós sejamos salvos. Então é esse Deus que eu conheço, e com fé nesse Deus aqui do Evangelho, eu enfrento qualquer um deles aí, porque eles não têm Deus. Os Deus deles é o ventre. Então eu enfrento qualquer um. Vamos ler o 9 também, né? 9 e 10. Versículo 9. Não de obras, jejum. Se eu faço um jejum, é obra. Eu trabalhei, eu tenho que receber. Se eu trabalhei, não é um favor. Eu sou digno do meu salário. Então eu preciso receber. Então se eu faço um jejum, se Deus permite que eu faça o jejum, Ele vai ter que me pagar. Ele vai ter que me pagar. O que eu pedir, Ele vai ter que dar. Mas não é assim que funciona. É dom de Deus, não é por obra aqui. Não por obra. Não de obra. Para que ninguém se glorie. Eu fiz um jejum de 3 dias, mano. Agora eu tô... Olha, você não está vendo que eu estou parecendo Moisés quando descia lá do monte? Né? Tá vendo? Se eu fizer um jejum, eu vou me gloriar. Deus, eu fiz um jejum. Deus, eu dei foi um dízimo. Meu dízimo foi R$1.000 de dízimo. Eu ganhei 10 mil, dei 1.000. De quem é a glória aqui? Minha. Eu que dei. Mas não é por obra. Versículo 10. Pois somos feitura dele. Somos, meu amado, lê comigo aí. Nós somos feitura ou nós somos criatura? Aqui está escrito feitura. Feitura é uma coisa, criatura é outra coisa. Então, se ler lá em Gênesis diz que Deus criou o homem. Presta atenção, não está escrito lá em Gênesis, nós não vamos ler não. Está escrito lá em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem. A sua imagem, sua semelhança. Ele criou o homem. Mas lá na frente, lá no Jardim do Éden, o que é que ele fez? Ele formou o homem porque não tinha quem lavasse a terra. E cadê o homem que ele criou lá no céu? Meus amados, lá no céu ele criou os espíritos. Lá na Éden, ele formou o homem do pó da terra. Então, formação é uma coisa, criação é outra coisa. Os espíritos ele criou. O homem, carne, ele formou do pó da terra. Os crentes não entendem, não querem entender, porque não tem ninguém que... Os pastores estudam anos e anos teologia aí, mas não explica nada para eles.
pois somos feitura dele, criados em Cristo. Agora em Cristo nós viremos espiritual. Agora sim, agora nós somos criados, porque nós em Cristo, a igreja de Cristo, ela é espiritual. Essa carne para Deus acabou, para Deus está morta. Então a igreja de Cristo, ela é espiritual. Sendo espiritual, ela foi o quê? Criada. Pronto. Criados em Cristo Jesus, para boas obras. O que é boas obras? Boas obras é você ver uma pessoa necessitada e você estender a mão para ela. Um prato de comida, um dinheiro para ela tomar um café, dar uma roupa, se você tem roupa sobrando dentro de casa, você vai dar para ela, se ela quiser receber, é lógico, né? Que tem pobre que é orgulhoso demais. Tem mendigo aí que é orgulhoso demais, né? Mas a sua parte é se oferecer. Ou talvez mesmo você comprar uma roupa nova e dar para essa pessoa. Isso é boas obras. Isso é boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, nas boas obras, ajudando o seu próximo, seu irmão, com remédio, né, com um prato de comida, algo dessa natureza. Então, quando você faz isso aí, você está praticando boas obras. Amém, pessoal? Você recebe isso aí? Temos mais duas passagenzinhas, e uma delas é em Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 10. E aqui no capítulo 10, Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 38. Do 38 ao 42, nós vamos ler. Vamos começar do 37. Lucas capítulo 10, do versículo 37 ao 42. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, então aqui ó, Jesus de Nazaré, por isso que preste atenção, meus irmãos. Lucas não é Novo Testamento. Porque nós sabemos que Lucas não é Novo Testamento. Porque aqui está se falando de quem? De Jesus de Nazaré, na sua carne, aonde ele cumpria mandamento, aonde ele cumpria lei. Aqui não fala de testamento, da morte dele, da ressurreição. Não, aqui nós estamos falando de quem? Da vida de Jesus na sua carne. Então, Jesus de Nazaré na sua carne, ele cumpria a lei. Então, é Velho Testamento. É um evangelho sinônico da lei. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, né, na velha aliança, o povo buscava Deus no monte. Mas lá quando ele se encontrou com aquela mulher, aquela cananeia, que foi pedir água, ele disse, ó, ela perguntou, ó, a mulher falou para ele, ó, nossos pais buscavam Deus nesse monte. Vocês hoje buscam Deus lá em Jerusalém, lá no templo. E Jesus respondeu o que para ele? Olha, mulher, eu te falo que vai vir dias aí que vocês não vão buscar Deus nem no monte e nem lá no templo. Mas as igrejas estão tudo buscando Deus lá no templo. Eu não entendo. Parece que eles não leem a Bíblia. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. 38. E eis que entre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz, Mestre,
suplico-te que veja meu filho, porque é único. Então esse homem tinha um filho só, né, que estava doente. Veja meu filho, porque é único. 39. Um espírito se apodera dele. Um espírito, aqui não está dizendo que é Satanás, e daqui não está, Satanás se apoderou dele. Não, um espírito. Por que esse homem disse que o filho dele estava com um espírito de doença, que um espírito se apoderou dele? A doença se apoderou dele. Esse era o diagnóstico dos judeus naquele tempo, onde não se tinha médico, não se tinha nada, a medicina era precária. Então, esse era o diagnóstico dos judeus para todos que se encontravam doentes. Então, está doente, está com um espírito maligno. Era assim o diagnóstico dos judeus. E esse homem estava falando para Jesus, tem um filho só, e um espírito se apoderou dele, a doença se apoderou dele. Se apodera dele, e de repente o menino grita, que era um espírito desse espírito Hoje já se dá um nome para essa doença, como é que chama? Só que eu não vou conseguir lembrar agora o nome dessa doença, né? Hoje já tem nome para essa doença, mas naquela época deles não tinha, né? E ele está dizendo o tipo da doença para Jesus. De repente o menino grita e o espírito o atira, por terra, cai. Como é que chama o nome dessa doença? Eu não devia ter escrito isso aqui. Quando eu não escrevo, eu esqueço tudo. Mas é aquela doença que a pessoa cai e fica se esperneando, às vezes espumando, né? Eu sei que você sabe, já lembrou aí o nome dessa doença. Então hoje tem diagnóstico, mas naquele tempo não tinha. Não tinha. Então o diagnóstico do judeu naquela época, está doente, seja uma dor de cabeça, está com um espírito mau. Está com o espírito mau, o espírito maligno. Um espírito atira ele por terra, já os que dizem não, que é Satanás que atira o menino por terra. O menino por terra, convulsiona até espumar, como é que eu acabei de falar, até espumar, e dificilmente o deixa, né? Depois de o ter quebrantado, é aquele espírito é um tipo de desmaio com loucura, essa mistura toda que se dá hoje, é que eu não lembrei, era para ter escrito o nome dessa doença aí, que hoje tem nome, né? 40, roguei aos teus discípulos que eu expulsasse, né? Que orasse e curasse ele, mas eles não puderam. 41, respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando estarei convosco? Ou seja, quando eu estiver aqui, vocês me pedem, eu faço, e quando eu não estiver mais aqui, vocês precisam ter fé. Vocês precisam ter fé aqui. Eu não vou ficar eternamente convosco. Quando eu estarei convosco, e vos sofrerei, traz o teu filho. 42, quando se ia aproximando, o demônio, né? O demônio do grego, quer dizer, é um espírito, é o daimon do grego. É preciso estudar essas coisas aí, mamãe. Mas eu sei que que a gente lê, às vezes pesquisa na internet, mas a gente pesquisa, você sabe o que fez, você pesquisou, mas de repente você não grava bem na mente, né? Para nessa hora você falar o nome correto, você estudou lá. Quando ele se aproximando, o demônio, né, que é do grego, quer dizer, um daimon, um espírito de doença. Mas infelizmente quem traduziu isso aqui, eles pôs esse nome de daimon e falaram para o crente que era um Satanás, e o crente acreditou. Isso é coisa de Roma.
e atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus respondeu, o espírito imundo repreendeu, perdão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, o espírito de doença, a doença, e curou o menino e o entregou a seu pai. Então, meus amados, é isso que nós temos que ter, a nossa fé. E hoje, naquele tempo, Jesus estava, apesar de Deus estava nele, mas Deus não podia estar em todo lugar. Você vê o caso de Lázaro. Lázaro morreu, Lázaro ficou doente, avisaram para ele, ele não estava muito distante dali não. Ele estava, se não me engano, a pé, que naquele tempo acho que só podia andar, acho que era 2 milhas por dia. Isso quer dizer, acho que é 2.000 metros, se não me engano. 2 quilômetros. Então, ele não podia chegar até lá no mesmo dia, mas ele foi avisado. Avisaram para Jesus, olha, Lázaro está doente. E ele, ó, tô nem aí. Aí passou aquele dia, passou outro dia, no outro dia já falaram para ele, olha, Lázaro morreu. E ele, ó, que se dane. Mas depois ele veio, né? Calma, levou 4 dias para chegar lá. Quando chegou, Maria disse, olha, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas Deus não estava nele? Estava. Mas Deus estava dentro de um corpo. Deus estava num corpo que não podia estar em todo lugar no mesmo tempo. É igual nós. Nós temos Deus dentro de nós, mas Ele está preso em nosso corpo. Mas o importante é que cada um de nós temos esse Deus dentro de nós. Então falamos com Ele e Ele vai ouvir. Não precisa buscar dentro de uma chamada igreja. Não precisa buscar no monte, porque Ele já está dentro de nós. E se nós não tivermos essa fé para enxergar esse Deus dentro de nós, não adianta você ficar orando, jejuando, não adianta. É a fé que move a montanha. Se você não tiver fé. E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios, no capítulo 1, nós tínhamos lido no capítulo 2, né? Antes. Agora nós vamos ler no capítulo 1, versículo 3 ao 5. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, até, acho que foi hoje, eu vi um comentário no Facebook, o cara dizendo que Jesus era Deus. Então, se Jesus era Deus, Deus só existe um? Ou existe mais? Está escrito aqui que é só um. Deus só existe um. Sempre foi um. Nunca existiu mais que um Deus. Só existiu um Deus só. Então, se Jesus é Deus, que nem o cara formou lá, postou lá no Facebook, então Deus não é Deus mais. Deus não é mais Deus, porque só pode existir um. Porque se existir mais de um, vai virar bagunça. Panela que muitos põem a mão, ou fica insossa ou salgado. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo tinha um Deus? Tinha um Deus. Então, Ele não era Deus. E por que as igrejas aí dizem que Jesus é Deus, tudo é Deus, clama Jesus, Jesus para lá, Jesus visita, Jesus traz, Jesus leva, mas Jesus não era Deus. E hoje, do ano 70 para cá, Ele está subjugado a quem? O bendito Deus Pai. Ele está subjugado. O Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Porque Paulo está falando
bendito Deus do nosso Senhor. Hoje, já que eu falei no princípio, né? Jesus não é o nosso Senhor hoje. No tempo de Paulo era. Eles viviam no reinado de Jesus. Então Jesus era o Senhor deles. E não o nosso hoje. O reinado de Jesus acabou no ano 70. Hoje nós vivemos no reinado de quem? Do nosso Deus e Pai. O que criou os céus e a terra e tudo quanto neles há. Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Quem abençoou? Meus amados, presta atenção que você está lendo. Quem tem abençoado Paulo e todos eles aqui? Jesus de Nazaré, o Deus Pai. Deus Pai. Olha, vou ler de novo, senão o crente não acredita. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus, né? Que naquela época ele estava no reinado de Jesus. Mas Paulo está dizendo o quê? Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado. Quem tem abençoado? Deus Pai. Deus Pai do nosso Senhor Jesus, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênção espiritual. Se tem abençoado, a palavra está no passado ou não está no presente? No passado. Ou seja, ele já abençoou. Se ele já abençoou, o que é que eu vou buscar num lugar chamado igreja e fazer campanha para alcançar a bênção? Se ele já abençoou, está escrito aqui, já abençoou. Com todas as sortes de bênção. Que sorte você está pensando aí? E já abençoou. Já abençoou. Que tem nos abençoado com todas as sortes de bênção espiritual nas gerações celestial em Cristo. Em Cristo. Vamos ler o 4, versículo 4. Assim como nos escolheu ou vai escolher no dia que eu tomar uma decisão? Não, para os crentes é assim. Não, você tem que decidir se você quer aceitar Jesus ou não quer. Se você não aceitar, ele não vai fazer nada. Ele não pode fazer nada se você não escolheu ele. Se você não se entregou, ele não pode fazer. Mas é o que está escrito aqui? Não é. Assim como nos escolheu. Então, ele nos escolheu. Não é eu que tenho que aceitar ele me escolher. Ele nos escolheu. Mas o que é que prega o que nós temos que aceitar? Então, se eu tenho que aceitar, quem é o predominante daqui da história? Eu. Quem está com poder? Eu. Mas é o contrário que está escrito aqui, ó. Ele nos escolheu. Se ele escolheu, está escolhido. Ele nos escolheu escolheu nele, né? Quando? Agora vem a pergunta, quando? Quando eu fui na igreja, quando o pastor falou, quem quer aceitar Jesus? Vem aqui na frente. Aí eu vou lá, mas digo, pastor, não, sabe uma coisa, pastor? Eu resolvi, eu aceito Jesus, mas eu vou aceitar em casa. Não, em casa não, tem que ser aqui. Tem que ser aqui. E aqui, na minha presença, na minha frente. O contrário do que está escrito aqui no Evangelho. Não é isso que está escrito aqui no Evangelho. No Evangelho está escrito assim, ó. Assim como nos escolheu nele, ele nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo. O crente aceita isso? Agora aceite. O crente não aceita essa palavra. O crente não aceita. O crente aceita pão, aceita que suco, aceita a campanha de Jericó, campanha de Josué, campanha de Ana, campanha de Davi. O crente aceita isso. O crente aceita óleo na cabeça. O crente aceita levar um copo d'água para casa. Isso o crente aceita. Mas esta palavra aqui, que ele foi escolhido antes da fundação do mundo, isso o crente não aceita. Mas eu aceito. Você aceita?
Você aceita essa palavra? Que foi, você foi escolhida antes da fundação do mundo? Como está escrito aqui? Então, se você aceita, você é um cristão mesmo, de fato, de verdade. Assim como nos escolheu nele, não foi no pastor, não foi na igreja, foi nele. Antes da fundação do mundo, para, ainda tem aqui, ó, tem uma vírgula aqui, ó, para sermos santos. Olha, para sermos santos. Mas se prega isso na igreja? Não. Você é um desgraçado, você é um pecador desgraçado. Se o cara é pecador, como que uma pessoa pecador pode ser santo, meu amado? Como é que pode? Então, se o cara diz que é pecador, então ele não é santo mesmo. Mas o contrário daqui. Aqui está dizendo que ele me escolheu antes da fundação do mundo para ser santos e irrepreensíveis. Por isso que esses cães gulosos, quando eu ataco eles nessas redes sociais, no instante eles se calam. No instante eles se calam. Não troco 3 mensagens, eu não troco. No máximo 2. Na terceira já se calaram. Para ser um irrepreensível perante ele, não é perante o pastor, perante ele, e em amor. Isso não tem na igreja. Tem um versículo 5 para encerrar. Versículo 5. Olha, vê se o crente aceita isso. Pelo amor de Deus, vai ler isso aqui com o crente. Mas por que o crente não aceita? Porque o pastor já fez a cabeça deles. O camarada foi lá num lugar chamado igreja. Porque ofereceram a promessa, o camarada vai doer. Todo mundo vai com problema. Para a igreja, todo mundo vai com problema. É doente. É a mulher que não está dando mais para ele. Ou o marido também não está procurando a mulher. Tem que ter um problema. Ninguém vai para a igreja por amor. Vai por conta de um problema. Então o camarada vai para uma chamada igreja, já com problema, que o pastor andou anunciando que vai resolver o problema deles. Deus vai resolver seu problema. O camarada já foi lá. Aí chega lá, o pastor chama, você precisa se entregar para Deus. Você precisa se entregar para Deus. O pastor, intercessor de Deus, o cara acredita. Acredita no pastor? Tá bom, pastor. Eu recebo, eu aceito Cristo. Eu aceito Jesus, eu aceito Jesus. Mas aqui está dizendo que ele já nos escolheu desde o princípio do mundo. Desde a fundação do mundo ele nos escolheu. Aí, não aceito, pastor. Tá bom, você aceita. Então, já pega o envelopinho do dízimo. Então, você vai trazer o dízimo a próxima segunda-feira. Aí já leva o envelope do dízimo, né? Aí diz, você vai ser curado, você vai arrumar seu marido, você vai arrumar sua mulher, mas só que da agora por diante, você deixa que nós cuidamos disso, tá? Aí toma conta do cérebro da pessoa, aí pronto, aí ela não tem mais como raciocinar nada, é só o pastor que raciocina por ela. Aí é dízimo, é campanha de Josué, campanha de Ana, campanha de tudo quanto é coisa ruim. Se faz dentro da igreja, ele recebe, mas essa palavra, se ele não recebe. O 5 aqui, ó. Que nos predestinou. Poxa, quantos teólogos eu já ouvi falando que isso aqui é coisa do diabo? Quantos teólogos? Silas Malafaia é um deles. Coisa do diabo, não. Esse negócio de predestinação é coisa do diabo. Não acredite, não. Não acredite, não. Que nos predestinou para ele. Não. Aqui não está dizendo. Não, tá. Ele predestinou, mas não predestinou para o pastor. Está escrito para o pastor? Não, foi para ele. Que nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. A igreja não aceita. Filho? Eu? Filho? Não, eu sou a ovelha. Ovelha do curral do meu pastor. Eu sou a ovelha. Mas aqui está dizendo, é filho. Te predestinou,
para doação de filho, não foi de pastor, não foi de ovelhinha, nem de carneiro, nem de bodes. Foi de filho. A igreja não aceita. Não aceita. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Não é da minha vontade. Que nem os pastores, os crentes dizem, não, você tem que se entregar, você tem que. Não, você tem que aceitar Jesus. Jesus é educado, hein? Jesus está batendo, você não abre a porta. Tá alinhado com isso aqui, meu amado? Me ajuda aí. Não está alinhado com isso aqui. Isso aqui está dizendo que Ele nos predestinou para sermos filhos desde a fundação do mundo. E o quê? Pela vontade dEle. Não foi pela minha, não foi pela do pastor, porque o pastor orou, não foi porque o pastor passou óleo na minha cabeça, não foi porque ele me deu pão, me deu que suco, não foi. Beneplácito, aqui é o beneplácito de sua vontade. Você aceita isso, meu amado? Então tu é mesmo, tu é um cristão mesmo, eu não sabia, hein? Então, paz eterna a todos vocês. Que vocês sejam abençoados com todas as sortes de bênção. Vocês já são abençoados com todas as sortes de bênção. Tudo quanto é sorte de bênção que você pensa, tu já foi abençoado pelo poder desta palavra. Não é pelo meu poder, que eu não tenho poder nenhum. Pelo poder desta palavra, você já foi abençoado com todas as sortes de bênção. Paz eterna. E até o nosso próximo encontro, que talvez seja domingo, mas pode ser antes. Tá bem? Paz eterna a todos e durma em paz.